Fala galera do canal Caminho Sete Lagoas, estamos aqui para mais um vídeo no canal, hoje com um tema muito importante, que é o tema sobre o perdão. Mas antes de começarmos o tema, já se inscreva no nosso canal, já aperta o sininho aí das notificações para vocês poderem assistir todos os vídeos que vamos postar e também já dá o like aí para o crescimento do nosso canal. O nosso canal tem crescido graças a vocês, os compartilhamentos que vocês estão fazendo. E na semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos estar fazendo um sorteio para você. Um dos nossos inscritos vão ganhar um brinde personalizado com o canal do Caminho e a logo do YouTube, tá bom? Estamos aqui com o nosso amigo Thales, bem-vindo Thales mais uma vez. Nós vamos falar hoje, Thales, sobre o tema sobre perdão. É um tema muito importante, né, Thales? Sim. O perdão é um dos pilares, né, do Evangelho. Foi uma das mensagens que o Senhor Jesus Cristo mais repetia, né? O ato de perdoar. Tanto ele com os homens, quanto o exemplo que ele deu das pessoas se perdoarem, né? Com certeza. Uma parte, Thales, que eu me recordo aqui da Escritura sobre perdão, é aquela pergunta, né, que Pedro faz para Jesus, né? Que é uma pergunta que ele achou que ia se sair bem, né? Ele pergunta para Jesus, né, mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele vai falar, 70, né, mestre? Aí o Senhor também já sabia a intenção dele, né? E fala para ele, não, 70 vezes 7. Isso em um dia, né? Sim. Isso é demonstrando, né, Thales, que, claro que isso é um número, né? 490 é um número simbólico, mas é demonstrando que isso Jesus está falando aí apenas em um dia, né? Se o seu irmão errar 490 vezes, que é impossível, né? Você deve perdoar todas as vezes. Mas uma parte legal deste texto é que Pedro fez a pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Na condição de perdoador. Ele não falou para Jesus quantas vezes o irmão pode me perdoar por dia. Entendeu? Isso também, né? Ele se colocou na posição do que vai perdoar. Aí Jesus explicou para ele que era 70 vezes 7. Talvez naquele momento ele pode ter achado que era muito, o Pedro, mas Jesus poderia ter dado um toque e falar assim, mas isso aí também serve para você, na condição de você ser perdoado. É isso que às vezes, Emerson, acontece com as pessoas. As pessoas se preocupam em quantas vezes podem perdoar o irmão, se devem perdoar o irmão, só que elas não se colocam na posição de ser perdoado. E o próprio Senhor Jesus Cristo definiu isso como um espelho, né? O tempo todo ele fala, não julgueis para não serem julgados, né? E também na oração que ele ensinou, né? Perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Ou seja, uma coisa equilibra com a outra. Né? Você perdoa e você é perdoado. Com certeza. E é interessante que você falou aí, e uma das coisas que a gente também tem que observar, Natália, que quando você perdoa uma pessoa, o maior beneficiado é a gente mesmo, né? Porque quando você guarda aquela mágoa da pessoa e você não perdoa, você está se auto-prejudicando, né? Por mais que você ache que não, por mais que você ache que você tenha direitos, né? Como é falado, eu tenho direito de não perdoar, eu tenho direito de não gostar daquela pessoa, mas o maior beneficiado do ato de perdoar é aquela pessoa que está perdoando, né? Que está fazendo o ato de perdoar. E também aquela pessoa que está recebendo esse perdão, né? Sim. Que tá, além daquele que está perdoando, aquele que está recebendo o perdão também está sendo beneficiado, né? E uma coisa também, Taz, que a gente tem que observar é que a pessoa que ela não perdoa, né? Ela tem essa dificuldade de perdoar, ela acaba não aproveitando o benefício, né, do perdão, que é aquele descanso que você sente após ter perdoado. E uma coisa interessante, muitas pessoas falam que perdoou, mas fica voltando naquele assunto, né? Fica voltando no assunto,
e acaba que por palavra perdoa, mas no seu íntimo não consegue, né? O que você acha que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que têm essa dificuldade de perdoar? A questão de perdoar, nesse sentido aí, Emerson, a pessoa ela precisa, até para ela mesma, conseguir viver em frente. Porque quando é tratado no texto, quando Jesus fala perdão, é perdão mesmo, é algo que não, igualzinho o pai fala, né? Que dos seus pecados não lembrarei mais, certo? Então tem gente que perdoa, mas sempre que é conveniente volta com o assunto para deixar a pessoa subjugada. E o que acontece é que enquanto ela vive com essa mágoa, ela não consegue esquecer, ela não consegue ter forças para conseguir seguir em frente. Às vezes porque às vezes aconteceu uma decepção, ou na amizade, ou relacionamento, ou no trabalho, a pessoa não consegue conviver normalmente nesses lugares, nessas situações, porque sempre fica aquela mágoa atrás. Perdoou de boca, mas o coração não perdoou, porque o filme ficou gravado, a pessoa não esquece. Então, enquanto a pessoa não esquece, a pessoa não consegue perdoar. E quando ela não consegue perdoar, ela não consegue seguir em frente. Isso também entra na questão do orgulho, né, Thales? Quando a pessoa tem dificuldade, porque a gente sabe que muitas pessoas, aqui, principalmente as pessoas que estão assistindo a gente, cada um tem sua vida, cada um tem sua história, né? E tem histórias que realmente são difíceis de às vezes se perdoar. Pela lógica humana, é difícil realmente, né? Pessoas que viveram decepções em relacionamentos, com amizade, em trabalho, em família. Mas uma coisa que nós temos que nos preocupar é que nós temos que ser cada vez mais, né, parecidos, né? O maior exemplo que nós temos é Jesus, né? Que é o maior exemplo de perdão, é o exemplo dele, né? Que nos perdoou e deu a vida por nós, né? E perdoou não só as pessoas que acreditam nele, né? Mas todas as pessoas que já nasceram e viveram aqui, né? E o maior exemplo é dele. E essa questão do orgulho atrapalha muito. Que às vezes a pessoa fica 20, 30, 40 anos com a mágoa de alguém, e às vezes alguém até próximo, né? Não é alguém que foi embora da vida e nunca mais você viu, mas alguém que está ali, você sabe onde que mora, você sabe, às vezes são pessoas da família, são pessoas até pessoas próximas, né? E tem essa dificuldade, esquecendo que quando você perdoa, o maior beneficiado é você, né? Não é aquele perdão que você perdoa para sair por cima, né? Uhum. Mas é um perdão para você descansar. Que a gente não sabe, né, o dia de amanhã, né? Como o próprio Senhor Jesus, basta cada dia o seu mal. Nós não sabemos. Às vezes é uma pessoa que você precisa perdoar e também, tá, não quer dizer que o seu perdão, a pessoa tem que aceitar o seu perdão, não. Esse perdão que você dá é para te dar descanso. Porque muitas vezes tem gente também que nem quer o perdão da gente, mas isso aí é um problema da pessoa. Quando a gente acha que a gente não perdoa é por causa do outro, não. A gente não perdoa é por causa da gente mesmo. Orgulho, né? Vaidade, moralismo, narcisismo. Claro que a gente está aqui para ajudar as pessoas que, independente da história que aconteceu, a gente está aqui para fazer a pessoa entender que é preciso perdoar. Aí às vezes as pessoas, mas você não conhece o que é, não conheço, não sei, mas eu sei que a mensagem de Jesus é para perdoar o meu próximo. Não é para eu saber primeiro qual que é a história, o que aconteceu, por que foi, não. A mensagem de Jesus é perdoar o meu próximo. Por isso que ele fala com Pedro, não é 70 vezes 7 não, Pedro. Não é 70 vezes não, Pedro. É 70 vezes 7. Mostrando que é todas as vezes, é independente do que acontecer, porque o maior beneficiado é a pessoa que está perdoando, não é? Ô Emerson, e nisso que você falou muito bem, da moralidade, do narcisismo,
Aquela situação da pessoa, normalmente aquela que não consegue perdoar, também não consegue perdoar a si mesmo. Porque ela tem uma medida com o próximo de questão de perdão, que até com ela mesma ela não consegue se perdoar. Sim. Um exemplo muito claro disso, igual você começou o vídeo citando a questão do Pedro. O Pedro, quando Jesus o informou que iria se cumprir as escrituras, que ele ia voltar para Jerusalém para morrer, o Pedro falou, não vou deixar ninguém pôr a mão, né? Ninguém. E aí que tem aquela típica frase de Jesus com ele, né? Além do sermão, que Jesus disse, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? Aí o que aconteceu? Que realmente quando aconteceu o processo e Pedro negou Jesus 3 vezes. Uma das grandes diferenças que acontece, pela minha interpretação no texto, entre Pedro e Judas, porque Judas, pelo seu pecado, pela sua traição, foi muito grande para ele não conseguiu se perdoar. O problema dele foi esse. Né? Isso, Jesus amava ele. Jesus amava ele e ele viu o que ele tinha feito, né? Entregou o Senhor da glória. Tanto que tem uma passagem no Novo Testamento que fala que se nós, homens, soubéssemos o que nós fazemos, jamais nós teríamos entregado o Senhor da glória. Só que Jesus escolheu um cara para trair ele que Jesus odiava? Não, Jesus amava ele. E perdoou ele. Com certeza. Ah, mas como é que você sabe que Jesus perdoou ele? Porque a mensagem de Jesus a vida inteira, enquanto ele esteve andando, as mensagens que deixou para os apóstolos eram de perdão. Se ele perdoou quem matou, e quem entregou ainda enganado. Só que o Judas não conseguiu se perdoar. E a dor foi tão grande, Emerson, que ele tirou a própria vida, né? Porque ele não esperou o tempo, como você disse brilhantemente, de usufruir o perdão. Porque até o perdão, ele não é produzido por nós, é dom de Deus, né? Quando a pessoa ela aceita que foi perdoada, ou quando ela perdoa alguém, isso é apenas uma demonstração física do sinal de Deus que a pessoa já foi perdoada. O constrangimento, né, é o Espírito Santo, né, levando a informação que a pessoa já foi o quê? Perdoada. E Judas, naquele momento, foi tão grande que ele não conseguiu se perdoar. Ele não conseguiu viver para usufruir do benefício do perdão. E a diferença dele para Pedro foi esse, que Pedro não tirou a vida dele, Pedro não se matou, mas Pedro continuou vivendo aquela vida se prendendo por dentro, ele não se perdoava, ele estava encarcerado. A culpa, né? A culpa, completamente. Eu imagino que ele já pregava assim, meio cabisbaixo, porque, tipo assim, tinha negado. Tanto que lá, a prova maior foi lá na praia de Tiberíades, né? Sim. Porque Jesus, quando ele ressuscitou e encontrou com os discípulos na praia de Tiberíades, que ele viu como é que Pedro estava. E Jesus instigou ele. Né? Tipo assim, é a mesma coisa que quando você fez mal para alguém, aí essa pessoa volta, você fica meio constrangido. Nossa, eu fiz mal com essa pessoa. E Jesus foi lá e falou com ele, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu amo o Senhor. Até aquele jeitinho assim, mais quietinho, né? Acanhado. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro, aí no texto Jesus fala, né? Simão, filho de João. Sim. Tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Já era a segunda vez que Jesus tinha perguntado a ele. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João. Aí foi pela 3ª vez. Tu me amas? E fala que nesse momento Pedro se entristeceu porque já era a 3ª vez. E aí ele não segurou. E caiu em pranto e aquela comoção. E falou, claro, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, porque naquele momento ele já tinha caído em si. Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Sim. Pergunta, Emerson. Se Judas estivesse lá na praia de Tiberíades, seria mais uma cena linda do Evangelho. Que ele ia falar: Judas, tu me amas? Mesmo tendo me traído, mesmo que roubava lá o dinheiro lá das coletas, passa por cima de tudo. Tu me amas? Se Judas estivesse lá, Judas também teria o mesmo... Teria usufruído, né? Teria o mesmo gosto, né, de usufruir a questão do perdão. Com certeza. Porque tem muita gente que também julga, põe Judas no inferno, virou tema de pregação em muitos lugares, para pessoa se esconder do seu próprio mal, porque é muito mais fácil você colocar um outro do que colocar a si próprio. Não é? Tem muita gente que julga quem vai para o inferno. Ó, fulano fez isso, vai para o inferno, fulano fez aquilo e vai para o inferno. É uma maneira de que se esconder dos seus próprios erros. Mal sabe que a Escritura fala que pelas obras ninguém é salvo. Isso é ninguém. Só que ela se acha que o pecado do irmão é maior que o dela. Não, nós somos um pecado, né? Em pecado nos concebeu a nossa mãe. E Jesus veio no mundo para tirar o pecado com a palavra perdão. O pecado ele é tirado do mundo com perdão. Verdade. Certo? Porque aquele que era digno, igual esse Novo Testamento fala, aquele que era digno, aquele que podia, aquele que tinha toda a autonomia de julgar e de condenar, resolveu salvar. Ele disse: Pai, né? O que eu quero é que nenhum se perca, mas que todos venham a ter o pleno conhecimento, o arrependimento para ser salvos. Era o que Jesus queria. Do mesmo modo, Jesus disse para os apóstolos, quando queria botar fogo lá em Samaria, você lembra da passagem? Sim. O Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então aquele que é digno, que fez, que tinha um poder, resolveu salvar. Você que é imperfeito, resolve condenar. Então, do mesmo modo que ele te perdoou, você tem que se constranger e derramar perdão. E não sempre se colocar na posição de quem vai perdoar. Porque você, como eu, como todos nós na vida, também estamos sujeitos à questão de sermos perdoados. Sim. Porque esse é um ciclo que acontece no mundo inteiro por causa da rotina da vida. Se todos fossem santos, se todos fossem bons, se ninguém prejudicasse ninguém, se ninguém falasse uma palavra mal contra ninguém, precisaria desse processo inteiro que aconteceu? Não, ele acontece porque isso é um sentido da vida. Nós temos que perdoar e, do mesmo modo, nós necessitamos sermos perdoados, mesmo já sabendo que aquele que podia julgar já nos perdoou. Uma coisa, tá, você falou muito bem aí, que a diferença de Judas para Pedro é porque Pedro, ele conseguiu usufruir, né, do perdão. Sim. Na vida dele aqui, né? Conseguiu. Judas também foi perdoado também, só aquele arrependimento dele, aquele choro dele, já era o arrependimento do que ele fez. Ele só não conseguiu suportar, né? Sim. Não conseguiu suportar a dor. Queria falar um pouco também, Thales, sobre a questão do se perdoar, que foi uma coisa que a gente já comentou, é a dificuldade das pessoas se perdoar por causa dessa maneira da pessoa querer ser mais perfeita do que a perfeição, né? E quando erra, aí se culpa muito, né? Que é a questão do moralismo, né?
A pessoa quer sempre ter aquela postura de pessoa correta, de pessoa né, inquestionável, né? Aí quando escorrega, não consegue se perdoar. A mensagem que nós temos aqui para essas pessoas é que nós somos imperfeitos, né? Sim. Nós temos as nossas limitações. E não seja essa pessoa que se cobre tanto. Sim. Né? Não se cobre tanto, porque quando você erra, você se culpa ao mesmo tamanho do que você quer ser correto. Então, a mesma medida, né, Thales? Isso. Acontece do outro lado. E uma das coisas que é difícil, uma das coisas piores para a gente conviver é com a culpa, né, Thales? Sim. E uma outra coisa que eu queria estar falando também para as pessoas que estão assistindo é que se você tiver a oportunidade de perdoar, se você tem alguém que você está magoado, está triste, independente de onde a pessoa mora, tente perdoar essa pessoa. Porque o maior beneficiado vai ser você, né? O maior beneficiado com esse perdão vai ser você. E isso também vai atingir essa outra pessoa, né? Vai atingir essa pessoa, poxa, essa pessoa mudou. Por mais, Thales, que quem é errado seja o outro. Porque as pessoas sempre esperam que o perdão venha sempre do outro, né? Mas também nós podemos também fazer essa reconciliação, né? Porque nós que queremos ser cada vez mais discípulos, nós não somos pessoas de separação. Nós não pregamos a falta de união. Nós pregamos o contrário, né? Nós queremos que cada vez mais as pessoas vivam em união, que as pessoas se preocupem umas com as outras, que as pessoas se perdoam, entendeu? E que o principal que o Senhor falou, que é amar. Outra coisa também, Taz, que as pessoas confundem é que quando eu perdoo, não quer dizer também que eu tenha que ficar convivendo com aquela pessoa. Às vezes eu perdoo para que eu não conviva com aquela pessoa, que eu fique aqui e essa pessoa fique lá. Mas o principal é o perdão. Por que eu falo isso, Taz? Porque muitas pessoas acham que para perdoar precisa conviver. E não é bem assim, não é verdade? Isso, essa questão, às vezes, o perdão ele acontece, mas às vezes o dano, como ele é causado, até mesmo dependendo da magnitude, né, Emerson, gera traumas, né? E é muito difícil, por exemplo, você vai perdoar uma pessoa e conviver na cena do filme de terror. Verdade. Você quer perdoar o Fred Krueger, mas quer ficar assistindo a Hora do Pesadelo? Não tem como, jeito. Né? Não tem jeito. Então a pessoa também tem essa consciência, até aquele que foi perdoado. Não, a pessoa me perdoou, certo? Mas nós temos que viver a nossa vida caminhando junto, mas mantendo-se, né, a distância necessária. Eu falo a distância de convívio, de precisar, de necessidade. Não. Pessoa precisou, estende a mão, levanta, anda junto. Agora, até que o tempo cure certos traumas, as pessoas utilizam o luto devido daquela situação. Às vezes o dano é muito grande, aí amanhã, como se nada tivesse acontecido. Não é assim, porque aí ia ter hipocrisia. É como se tirasse um coração e fosse uma pedra no lugar. Não, você perdoa, né? E vive as condições necessárias daquele perdão. Certo? Então, caminha as pessoas juntas até que o tempo mostre novos frutos. Né? Porque ali é um ciclo que se rompe. Quando um ciclo se rompe, é só o tempo que vai mostrar os novos frutos que aquela árvore vai produzir. Então, você perdoa, você acolhe, você levanta, você anda junto no Evangelho e dependendo da magnitude do acontecido, demanda-se o tempo. O tempo o quê? Para você perdoar? Não, já perdoou. Mas é o tempo de voltar àquela situação de antes, o convívio. Precisa de um tempo. Sim, né?
Sim, aí depende muito da magnitude. E também do grau. Isso depende de pessoa por pessoa, Emerson. Com Porque às pessoas vezes- é mais porque cômodo, às são mais vezes- simples que com outras. Porque às vezes nem esse retorno acontecerá, né? Sim, Esse retorno é um bônus, né? sim. E tem pessoas, né, anjos de Deus, que eu falo pessoas, santos, que ajudam nessa ponte de eliminar aquele trauma, Emerson. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo ele era muito bom com isso. Porque ele viu que Pedro estava constrangido, ele já foi lá fazer a ponte e fez uma situação com que Pedro caiu em si e eles voltaram ao mesmo relacionamento. Agora, tem pessoas que às vezes depende um pouco mais do tempo. É porque não perdoou? Não, mas o trauma foi um pouco forte. Verdade. O trauma foi um pouco forte. Eu perdoei, mas vamos esperar o tempo ajeitar as coisas. E uma dessas coisas que a gente também tem que fazer, que a gente tem que ser essas pessoas que fazem esse tipo de ponte, né? Sim, porque, por exemplo, se um exemplo, tá, pessoal? Você vai perdoar um assassino, um exemplo, algo um pouco mais extremo. Você perdoa ele hoje, amanhã você tá num bar tomando uma cerveja? Não tem como, né? Não. Há tipo de perdões diferentes. É isso que eu falo, tempo. Então, há coisas que pelo dano é só o tempo que vai falar qual que é as estações certas. Nesse caso que você falou aí, é um caso extremo, mas isso acontece muito, né? Porque por mais que isso tenha acontecido na família de alguém, se você não perdoar, você vai sofrer muito. Sofre porque lembra a cena todo dia. Todo dia, né? Por exemplo, é lógico que quando você fala isso, aí vem os puritanos, né? Ah, mas isso acontecesse na sua família. Não é? A gente vê muito isso. O que a gente fala é que talvez essas coisas, como nós lidaremos se fosse com a nossa família, isso é algo que nós só saberíamos no dia que acontecesse. É, verdade. Porém, a nossa dúvida de saber como comportaríamos com isso não pode fazer a gente manipular o evangelho. Verdade. Mesmo que os nossos atos, se isso acontecessem com a gente, fossem diferentes, pelo menos a nossa boca não ia adulterar o conteúdo do evangelho. Com certeza. E o conteúdo do evangelho é o perdão. Verdade. Né? O conteúdo do evangelho é o perdão. Com certeza. Thaleson, queria agradecer você por esse papo e a mensagem que nós temos para os nossos inscritos, as pessoas que estão aqui assistindo, é que independente de cada história, que você possa perdoar e se perdoar. Que você principalmente saiba que Jesus nos perdoa o seu pecado e perdoa o nosso aqui. E se nós temos essa consciência, nós também devemos perdoar o nosso próximo. Que você possa orar, entrar dentro do seu quarto, pedir forças, mas principalmente ter atitude. Porque às vezes nós pedimos e não temos atitude, né? E o Senhor nos deu coragem, nos deu sabedoria para termos atitude de fazer isso. Então, a mensagem do canal do Caminho de hoje é que você possa ter essa coragem, é que você possa ter essa atitude de perdoar quem te ofendeu, quem te machucou, quem te magoou. Porque o maior beneficiado será você, uma vida de paz, de tranquilidade. Deus abençoe a todo mundo aí, se inscreva no canal e semana que vem nós temos mais vídeo. Um abraço, obrigado, Thales. Deus abençoe a cada um.